né? Todo mundo curtindo aí esse terceiro episódio com Maria Goretti. E trazemos hoje para vocês, né, um papo muito legal com Yaponã Bastos, grande professor Yaponã Bastos, né, o homem da capoeira, o homem do projeto Angola Janga, né, amante do rock and roll e de muita sabedoria para trocar com a gente aí nesse papo, que foi muito proveitoso, né, e muito gostoso de fazer com todos vocês. Segue lá. Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo Cultural Goto Seco, na nossa terceira edição. Hoje recebendo como convidado, né, o professor, historiador, pesquisador, o Yaponã Bastos. Daqui a instante ele vai dar a entrada aqui. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado, né, nossas lives e também essa oportunidade da gente manter esse diálogo, né, nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de ingestão, de má gestão da saúde em relação ao que nós estamos vendo aí, em relação a essa ausência de dados, né? Agradecer a presença aí, grande professor, chegando já já. Agradecer também a presença do pessoal que vem seguindo aí, nós trocando ideia, né, entre uma live e outra, também dando ideias também para a questão das entrevistas, certo? Agradecer também o pessoal que vem se mobilizando, né, pelo estabelecimento da lei emergencial, né, de cultura, né, para os artistas. Lembrando que os artistas são os primeiros afetados e talvez sejam os últimos, né, a voltarem na atividade de forma plena. Agradecer a Zé Roberto Rolim aí, valeu, Ana Paula. E assim, dentro dessa realidade nós temos toda uma série de problemas nessa questão da pandemia, que vai nos colocando, né, em dificuldade, e nós temos que refletir um pouco sobre isso aí. Então, pessoal, se cuidar, né, os números de casos estão aumentando, vamos ter cuidado, usar máscara. Grande Conceição Soares entrou aí, grande poetisa, abraço. Enquanto o professor Yaponã está chegando, vou só estabelecer aqui o nosso tópico, tá? Para quem vai chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje nós temos o Papo Cultural com Yaponã Bastos. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Valeu, Cadu. Cadu na área, valeu, Cadu. Caleandro. Agora chega aí. E professor Yaponã, valeu, Larissa. Alô, bom dia, Carlos professor. Henrique. Boa noite, professor. Normal Boa noite, o som professor. Grande Yaponã. Tá me escutando bem? O som, como estamos? Tá me escutando bem? Agora está chegando, Isso. Está chegando o som, ok? Estou lhe escutando bem, tá beleza? Beleza? Boa noite, professor. Boa noite. Yaponã. Boa noite. Está chovendo aí? Tá um sonzinho de chuva aqui do lado, né? É, Agradecer a todo mundo que está conectado aí, Jamile, John, grande Jamile, abraço para Irã, Caleandro. Yaponã, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso Papo Cultural. Tá dando para me ouvir legal? está chegando, está normal. Pronto. Seja bem-vindo. Vamos ter esse Papo Cultural de hoje. Muita gente aí conectando, a galera querendo acompanhar um pouco mais desse nosso Papo Cultural.
E aí, Aponan Bastos, pela primeira vez, Aponan que é um grande incentivador também aí do Guto Seco, está sempre aí nos bastidores aí, colaborando, né? Sempre dentro do possível. E Aponan tem muita história, né? Para a gente conversar hoje. E gostaria de começar pela informação de que, né, você passou o tempo fora, né, de Seramirim e voltou ali no final dos anos 90 para o ano 2000, não é isso? Na realidade, cheguei no início do ano 2000, né? 2001, né? 2002 é que vem aquele movimento Asa Delta, né? Então, assim, quando eu saí daqui, eu era garoto. Na realidade, eu me apaixonei por essa terra e vinha muito aqui, mesmo fora, nos meus momentos de férias, eu procurava o vale, né? Esse vale é maravilhoso. Deve existir alguma simbiose espiritual nisso aí, tá? Mas teve momentos que eu sumia devido às necessidades profissionais, à distância, né? Mas em 2000 eu vim aqui, né? E quando eu voltei, eu já estava com a consciência que iria retornar para ficar. E cheguei em 2001 e estou aí, né? Conheci uma garotada aí interessante, que não era do meu tempo, né? Inclusive, uma vez eu estava sentado em uma mesa, né? Não posso nem dizer isso para não levar como mau exemplo, né? Uma mesa e em minha volta uns garotos. Meu Deus, só tem menino aqui. Cadê os coroas dessa cidade? Né? E falando, um dos moços que estavam presentes, né? Aí disse assim, eu sou neto de seu Oséia, né? Aí eu olhei para ele assim, eu disse, então você é filho de Deca? Que é você, né? O tal filho de Deca, meu amigo de altos carnavais, na época do Carcará. Esse garoto era você, que hoje está aí, não é? Já, essa barbicha aí não é postiça, não é? Não, não, não. Mas, É igual o seu bigode. esse bigode tem uma história. Mas vamos lá, vamos tocar esse papo interessante. E dali surgiu o Espaço Asa Delta, né? O Asa Delta tinha uns frequentadores assíduos que só chegavam depois das 11, quando vinham do bar de Erinho, né? Eles vinham com a certeza que o Delta virava à noite. Então eles ficavam até 11, eles ficavam até 11, meia-noite lá em Erivan e chegavam para virar à noite. Interessante. Éramos felizes e não sabíamos. É verdade. Erivan, para quem está acompanhando e não conhece, né? Não recorda aí, Erivan é o grande Erivan Seixas, né? Erivan Lima, produtor do Tributo a Raul há 30 anos aqui de Sarami, que vai estar conosco aí nas próximas lives aí, tá só ajeitando a questão de data aí, mas em breve estará conosco também. E Aponan, você teve, só para a galera se situar, antes de você retornar a Seramirim, né? Você é filho de Seramirim, né? É daqui da cidade, mas girou um pouquinho e passou pela Bahia, não é isso? Na realidade, minha mãe que é filha de Xeramirim, né? Entende? Sim. Minha mãe que é filha de Xeramirim. Ela conheceu meu pai no período da guerra, né? Ela estudava em Natal e conheceu meu pai no Alecrim. Meu pai era militar da Marinha. E essa é a minha ligação com Xeramirim, na realidade, né? Então, a minha família é aquela coisa de... Meu pai, ele tinha uma coisa, era um militar, mas gostava de viajar, né? Então, a nossa família, os filhos, mais ou menos cada um tem pernambucano, tem baiano, tem Natal, entende? Na realidade, só são 3. Mas assim, todas as férias eu fiquei vindo e criei
essa simbiose com Ceará-Mirim, né? O Vale, meu avô, ele tinha umas terras de plantio de cana, vizinho ali o pessoal dos Cruz, né? Seu Paulo da Cruz, né? Que é da família de Neto Cruz, de Raquel, né? De Rossini, né? Lá em Ilha Grande, e era vizinho. Então eu me apaixonei, essa coisa, o vale e as praias. Eu sempre fui louco por mar, né? Inclusive, estou assim meio sentido, vi uma reportagem hoje sobre Porto Seguro. Eu morei alguns anos em Porto Seguro e lá eles perderam o controle do Covid, né? Covid lá está um problema, né? Porto Seguro é sul da Bahia, né? Então, assim, eu morei muitos anos na Bahia. A Bahia eu sempre vou e volto, né? Quando eu digo a Bahia, é o estado. Salvador e descendo para o sul da Bahia, né? E o Rio de Janeiro, que é aquela coisa. Mas nenhuma delas ganha para Natal e Ceará-Mirim. Meu Deus, que coisa louca, né? É bom saber isso, né? Bom, aí no caso, quando você retorna para Ceará-Mirim, e aí já veio aquela ideia de, eu vou abrir um espaço cultural, vou abrir né, um bar, ou foi algo que motivou, ou foi assim, né, vou decidir agora e vou botar, ou eu já vinha pensando na viagem de lá para cá que ia abrir esse espaço? Aquele período eu já vinha para fazer o pouso, né? O meu pai já tinha atravessado o portal, os irmãos cada um situado, minha mãe com uma idade, né, e queria vir tomar conta de umas irmãs aqui, olha só, né? 3 anciãs, uma tomando conta da outra. A história do espaço cultural é porque nós bebíamos isso ainda, né? Eu venho daquela febre dos anos 70, né? Eu venho saindo da ditadura militar e com toda uma abertura, né? A abertura política trouxe muita coisa para a gente, né? Eu peguei a geração dos anos 60, quando nós, né, na minha faixa etária, era adolescente, nós pegamos 3 coisas importantes aqui no Brasil. A Jovem Guarda, né? O pessoal da Jovem Guarda, o grupo Erasmo, Roberto, o grupo do Jovem Guarda em si. Pegamos o grupo saindo da Bossa Nova, né? Toquinho, Vinícius, tá? E pegamos a febre do rock and roll, que estourou mundialmente com os 2 maiores festivais, Ilha de White, na Inglaterra, e o Woodstock lá no condado de Woodstock americano. Então, juntando isso, você traz toda uma cultura musical dentro de você, o teatro abrindo, os cinemas aparecendo aí, Glauber Rocha e outros grandes modernos, o Brasil despontando nos festivais, né, na França. Então você vem com isso e encontra aqui, em Ceará-Mirim, uma juventude querendo também beber disso aí, que foi o Asa Delta, né? Aí o que é que vai acontecer? Os bares estavam encharcados. Aí eu disse, agora eu vou fazer o meu próprio bar. Entende? Muitos bares, né? Bares de todas as qualidades, né? Agora eu guardo 2 na lembrança maravilhosos de Salvador. O Zanzibar e o Tecendo Amanhã, certo? Em Recife, o Beco do Barato, né? Onde eu conheci o pessoal do Ave Sangria, né? E bares e bares, né? Então eu já vinha com aquela ideia. Chegou a hora de eu ter o meu próprio bar. E foi interessante o Asa Delta, né? O Asa Delta, nós vivemos o Asa Delta, criamos a Folha Delta, né? O Asa Delta depois passou para a mão de Márcio, né? Da mão de Márcio para Erivan Seixas, né? Quer dizer, o Asa Delta ele tem uma história, né? E o meu bar ficou na memória. Hoje em dia,
Eu não tenho um bar, mas eu tenho um espaço maravilhoso que eu tomo vinho. É o Sol e Lua Café. Massa, massa. Inclusive entrevistamos o Márcio aqui, na edição, na penúltima edição, e nós citamos a questão do Asa Delta, né? Que ele passou, foi também proprietário durante um tempo, né? Depois que você entregou aí o Asa Delta. Mas aí o Asa Delta, eu lembro como se fosse hoje, a gente, na época adolescente, né? Eu ali na adolescência, e pegando ali, curtindo aquela onda, né? Pop, rock, reggae e tal. E aí chega um cara para mim e diz, rapaz, abri um bar massa, que o proprietário lá, ele curte altos vinil e gosta muito de rock. Aí eu disse, não, vamos lá, né? Porque, como você falou, nós íamos muito ao bar do Erinho, né? O Erivan Seixas. Mas assim, tem o horário de fechar, era mais distante, né, pra gente eu que morava ali na estação, na rua Presidente Café Filho, né? Ficava bem mais distante, então naturalmente já era um retorno ali e já era caminho para ficar mais próximo de casa, né? Mas o Asa Delta, ele teve momentos culturais, como você falou, né? Teve essa efervescência das manhãs aí acordando da sexta para o sábado, né? Que a galera acorda. Tinha a paçoca de feijão, que eu lembro, uma paçoca de feijão verde que era inesquecível, né? E aí de lá a gente já descia para a feira, mas o Asa Delta, ele transpôs isso aí, né? Eu lembro do cubano também, né? Que era a, a salvação lá para a galera que não curtia cerveja. E assim, e temos o Asa Delta, ele transpôs isso aí, né? Com isso veio a Folha Delta. Eu queria só que você falasse um pouquinho, né? Esse início aí da Folha Delta, como é que se deu? Eu que fiz parte, né, também. A Folha Delta, ela veio de um papo, né? Porque o Asa Delta, ele tinha aquela coisa. Depois de uma determinada hora, ficavam só o que nós chamamos a nata, né? Então, dentro desse contexto, rolava poesia, rolava papo sobre, né? Eu lembro que uma vez você, né, falando do reggae, você diz, realmente é o único espaço onde a gente, né, escuta a coisa e fala sobre ela, né? Escutávamos a música e falávamos sobre aquilo que estávamos ouvindo, independente da origem dela, né? Então surgiu, tinha uma clientela VIP, né? Era você, Eduardo, de menor, que a gente aceitava, entendeu? Mas por debaixo do pano, né? De menor, um dia até mostrei uma foto para a Kelly e ela disse, meu Deus, quantos anos Eduardo tinha nesse tempo, né? Na brincadeira, estamos falando de 18 anos atrás, né? Como dizia a Genô, né? Cazuza, o tempo não para, né? Estamos falando de 2 décadas, né? Então, dentro desse papo André, né? André Pinga Fogo, né? Que vocês chamam Foguinho, Dom Hilton, sempre foi aquela, né? Dom Hilton sempre foi pólido assim, aquela coisa dele bem tal, né? E surgiu a ideia do jornal que seria editado toda lua cheia, né? Então, o primeiro, o segundo, eu acredito que foram uns 4 ou 5, né? Então, toda lua, 4 edições. Então, toda lua cheia, nós editávamos, fazíamos aquela, né? Teve sons interessantes. Foram 2 sabatinas, né? Teve a sabatina lá no Casarão, né? E a sabatina no bar do Múcio Vicente, lá no Tapera. Isso.
A do Casarão foi 2002, né, pô? A do Casarão foi 2002, 2002. É, setembro de justamente. 2002. Setembro de 2002, né? Então, o que é que temos? É um espaço cultural que, de repente, ele deixou alguma coisa, né? Depois eu me desliguei, né? O lado profissional sempre tem isso. E, de repente, você me surge com um Zine Goto Seco, né? Aí o Zine Goto Seco foi trabalhando, e o Goto Seco cresceu, e ontem fizemos 15 anos do Goto Seco, né? Por isso que eu digo que nós, os humanos, na realidade, nós somos mutantes, né? Nós trabalhamos uma mutação através do tempo. Aquele humano que não é mutante, ele se torna humanoide, né? O humano que não é mutante, ele se torna humanoide. Se nós formos ver na projeção do tempo o que nós vivemos do Asa Delta até agora, esse momento, entende? Foram muitas mutações maravilhosas, né? Mutações maravilhosas. E estamos aí, apesar que estamos vivendo um momento estranho, né? Estamos vivendo um momento estranho para o nosso país, em termos político-social, e um momento estranho mundialmente com a pandemia, né? Então, estamos em duas frentes de batalha, mas somos mutantes e estamos aqui hoje, nesse momento, né? Um momento relax, trazendo um papo, espero que saudável, esteja agradando essa galera que está aí, né? E pode tocar. Eu vim aqui hoje para falar. Registrar aqui a presença, né? A presença de Kelly, Márcio, Eliel, tem aqui a presença também de Conceição Soares, Poeta RN entrou aqui. Poetisa Conceição. Isadora. Oi? A poetisa Conceição. Isso, grande poetisa, inclusive está lá no nosso movimento também, né? E trilheira do Goto Verde, viu? E a Isadora também aqui com a gente. Temos toda uma Petra, tem toda uma galera massa aqui curtindo. Eliel, grande poeta. E Aponan, para quem não teve oportunidade, na época não tinha essa internet, pessoal. Lembrando que início dos anos, apesar de parece pouco tempo, mas no início dos anos 2000, antes do Goto Seco, né, nós tínhamos a Folha Delta, que é exatamente isso que a Aponan falou, que era esse informativo cultural, que rolou só apenas 4 edições. Também era bem ousada a questão de fazer colorido, né? A gente insistia em fazer colorido. Eu acho que também isso dificultou um pouco. Questão de custo, de impressão, né? Tava junto com a gente também o André Felipe, né? Que ele chamou aí de Foguinho, grande irmão aí nosso. Cadu, Hilton também. E assim, foram 4 edições bem interessantes, porque tinha uma abordagem diferente, textos próprios, tinham várias colunas, né? Inclusive tinha resenhas Delta, né? As resenhas que rolavam dentro do Asa Delta, né? Tinha muitas engraçadas, tal. Ricardo estava com a gente também na época, Ricardo Cal, né? Que trabalha nos Correios. E assim, foi um momento muito legal. Eram 8 páginas, né? Cadu tá lembrando aqui, eram 8 páginas por edição, né? E era colorido a capa e tinha toda uma preocupação. O que barrou a gente, né? Eu acho que a continuidade foi a questão do custo, né? Na época a gente teimava em fazer colorido, pelo menos a capa. Gerou um custo que na época se tornou inviável, a questão do tempo também, trabalho e todo mundo estudando. Mas quem não pegou essa época, eu lembro que saíram boas matérias, né? E, inclusive tinha letras de músicas, que na época era difícil
não tinha essa internet hoje, onde você bota, né, o Cifra Clube aí, que encontra tal, mas tinha essa diferença. E Aponan, nessas 4 edições, tivemos algumas participações também, né? De Eliel, o próprio Eliel escreveu, teve uma galera boa também, o Austin, né? Foi onde eu conheci Jojó, né? Eu Sim. conheci o poeta Jojó, o nosso Jojó, eu poderia dizer, o nosso blackout, o quem sabe, né? E mais além, perdeu-se aí nas linhas do tempo, inclusive Dunga, que é o Cadu de vocês, para mim ele é Dunga, né? Dunga fez uma matéria maravilhosa, né, sobre Jojó agora, há uns 8 dias, né? Muito Interessante, mal. muito boa aquela matéria, né? Um estudo psíquico, né? Ele foi buscar a essência, né? Ele foi buscar a essência agora eu vou longe também. Ele foi buscar a essência do subconsciente de Jojó, né? As crateras do subconsciente, né? O Muito Jojó, bom. né? E para a galera que não conhece, né? O Jojó já participou, né, de várias coletâneas nossas de poesia, né? No Zine, e também já é com a banda dele, os Astronautas do Passado, né? Alienígenas do Passado, não estou lembrado agora ao certo o nome. Jojó já fez participação musical também no evento da gente, né? Jojó Arruda, eu esqueci o nome próprio dele, Joe Emerson, se eu não me engano, né? Conhecido como Jojó Arruda, grande poeta da cidade, e, e teve essa participação realmente importante aí. Mas, Japonã, a Folha Delta, ela deixou, você falou a questão das sabatinas culturais, né? Teve essa no Casarão, lá no casarão antigo, lá da Café Filho, não é isso? Na extensão ali da Café Filho. E que foi Justamente. muito interessante. Teve muita música também, né? Muita gente tocando, teve capoeira, teve sarau, foi muito bom, não é isso? Porque a ideia básica era o quê? O etílico sempre existe e vai existir, né? Mas a ideia era trazer a arte de uma certa forma, né? A sabatina cultural lá do Casarão, ela teve música, muita música, né? Na época, o KDA 2, né? Os meninos, Erivan deu uma canja, o pessoal que veio de Natal, né? Moisés de Lima, Carlança, né? Carlão, que atravessou o portal agora há pouco tempo, né? Isso. A capoeira daquele nosso colega aqui que foi embora, estava em Itaipu, é o Sem Osso, né? Então teve todo um contexto, né? Muita arte, né? Mazinho, né? Um músico também um músico mambembe, né? Que acho que ainda hoje está na mesma história, tá? A última notícia dele, ele estava em Pipa, né? Fazendo som, tá? Então a ideia era o quê? O etílico tem que existir, mas vamos trazer a arte, né? Para não ficar aquela coisa da mesmice, né? A segunda sabatina, que foi no Tapera, né? Lá, Múcio Vicente, né? Também, né? Uma Para quem pleiade não de... lembra, para quem não lembra onde era o Tapera, né? Só para recordar aqui, o Tapera era um bar, espaço cultural de Múcio e de Eudes, né? Eudes É, Martinelli, que é artesão também de madeira, né? E faz muita arte de madeira. E que ficava aqui pertinho, né? Ficava aqui próximo à sede do Goto Seco, que é aqui na Coab, né? é. Próximo, eu acredito que por trás do Unicesp. É isso? Isso. Por Não, fica trás. próximo, de lá Pronto. do. É, Isso.
Aquela área, porque eu não me situo bem. Na época, a gente está falando de 14, 15 anos atrás, né? Mas veja bem, já teve uma pleiade de músicos interessante, inclusive tava, né, Moisés de Lima, Irã Barreto, uma figura que despontou, né? De repente, que surgiu outro que atravessou o portal, que estava presente, o rei Davi, né? Sim, O rei Davi, Davi, né? que participou de muitos eventos do tributo, né, de Raul. Eu acho que tava também Cristal, né? Se eu não me engano. Cristal participou, né? Nessa época, ela teve um momento ligado muito a Irã, que na época ainda era Iranildo, né? E daqui eles foram para Natal e Cristal tomou rumo e Irã tomou outro rumo, né? Cristal, você lembrou bem, estava presente, né? Moisés de Lima, Pereira, uma banda boa, uma boa banda estelar, né? E isso tudo em função da arte. Eu acho que o homem ele devia preservar a arte. A arte, ela é uma das arestas do amor, né? Enquanto o homem amar, ele vai ter uma possibilidade de combater o mal. Que é isso que hoje o homem está muito seco, né? É raro o que a gente vê. Por exemplo, aqui agora, esse momento nosso, né, distante e próximo, né, pessoas que estão aqui, né, ligadas, né? Isso é um momento de amor, é a simbiose do amor. Isso aí nós combatemos muito, né? Felizes daqueles que estão agora com a gente, nesse momento, porque nós estamos emanando o amor, né? Verdade. E se o homem se ligar, né? A maior essência do amor que pisou aqui na Terra para a nossa geração foi Cristo. Se nós trabalhássemos isso, amai uns aos outros como a si mesmo, o mundo seria outro. Combateríamos, não é? Muita coisa que existe com o amor. Então, isso é uma prova de que o amor, ele é a essência, né? Ele é a essência. E Eliel aqui postou aqui, agradecer o pessoal que está chegando aí, Alepetra, o Alexandre, né? Hilton colocou aqui, a cantora Cristal tocou no Asa Delta, né, em 2002. Eliel colocou aqui que o espaço era lá na maçonaria e tocou Alma de Borracha. Também tocou lá na Tapera, né? Sim. O Alma de Borracha, que era de Ionaldo, né? Ionaldo, Eliel. Eu acho que também, não lembro quem era na bateria, mas tinha o Davi, né? Uma galera boa também. Mas isso foi no 2002, né? 2002, no Casarão, acho que 2003 lá no Tapera, não é isso? Justamente. Aí em 2004, aí surge o Goto Seco, né? Com o primeiro zine e coloca ali na sua mão, né? O que seria também um expoente aí dessa continuidade, né? De certa forma, uma continuidade dessa ideia, né? Desse despertar aí para essa galera que eu também me incluo, né? A galera que despertou aqui para expor suas ideias no papel, né? Divulgar e trabalhar isso como publicação, né? O Zine Goto Seco, você falou uma coisa assim, né? Deu a continuidade, a extensão. Vamos usar isso aí porque a gente está dentro de um contexto, né?
Mas o que é que aconteceu? Você e o grupo, né, que ainda se mantém, né, usando uma linguagem bem jovem, estava com todo o gás, né? Na realidade, aquela coisa que eu falei da mutação do homem, quando eu vinha, aquela ideia, mas eu já vinha com as outras ideias de eu vou dar um tempo, eu vinha de militâncias políticas, eu vinha de contextos culturais, né? De toda uma coisa que hoje eu fico observando, né? Existem mudanças, mas o que você, Eduardo, toda essa pleiade que faz parte do Goto Seco, esse contexto que veio agora, que eu fiquei na redinha observando, né? O problema do fórum, né? São problemas parecidos, que eles só mudam devido à mudança do tempo, né? Então eu vinha cansado disso aí, sabe? Né? De ver coisas. Como hoje, o contexto político, eu vivi toda a ditadura, né? E a ditadura militar, eu passei em cidades violentas, né? Eu passei uma parte dela em Recife e outra no Rio de Janeiro, né? Eu vim terminar a ditadura em Natal, mas já ao fim, aquela coisa, eu já vinha de Salvador, eu já vinha sabendo o que ia acontecer, já as aberturas dos generais, né? Mas assim, eu vinha cansado de ver a coisa, né? Aquela coisa política que hoje, né, eu sinto, né? Eu citei um dia desse aí no grupo a diferença, né? Nós passamos por uma ditadura militar pesada, não é? Teve os tempos duros, né? Os chamados tempos de chumbo, não é? Aqueles tempos de chumbo, eu vivi eles em uma cidade violentíssima, a cidade de Miguel Arraes, o governador que foi altamente perseguido, né? E exilado. Tá? Então eu vivi aquilo, mas os anos de chumbo, o militar, ele é cruel, mas ele está dentro de uma ideologia. E nós agora estamos às portas de um processo perigoso. O fascismo, ele é diferente. Ele é um civil que tem o respaldo militar. Então são duas ideologias trabalhando de uma forma opressora. Isso. Foi bom você tocar nesse assunto, né? A gente, de qualquer forma, não tem como evitar, né? Porque nós vivemos um sistema atual de que um Brasil de absurdos, né? Absurdos dentro de uma lógica neofascista aí, né? Diante de esconder números, de negar a ciência, né? E assim, é interessante que você fala que passou por tudo isso, né? E isso é história, né? Você como historiador, pesquisador, além disso, você viveu tudo aquilo, e de repente você se deparar hoje, Yaponã, com uma situação em que tem muita gente negando isso, né? Ou seja, você estudou, viveu aquilo, sofreu, como você falou, vivenciou essa questão da perseguição política, de mortes, né, desaparecimentos, e de repente um discurso, né, de pessoas mal intencionadas negando os males. Alô? Está escutando? Está ouvindo? Agora voltou. Voltou agora. Ah. Então, vou só repetir aqui. Chegou o meu aí? Chegou. Não, chegou. Está escutando agora? Agora chegou. Pronto. Eu tô me referindo ao que você falou em relação ao período, né? O período de chumbo, né? Que você viveu, a questão da ditadura. Tá dando para me ouvir? Agora já. Pronto. Tudo bem. Então, assim, então, diante disso, né, nós vivemos um sistema hoje e que acaba por negar, né? Você que viveu tudo isso, você que estudou, mas também viveu lá pessoalmente essa questão de sofrimento.
dessa perseguição política, das mortes. E aí a gente tem uma geração hoje que propositalmente, né, maldosamente, tenta negar tudo isso, né? Como é negar todo esse ano de chumbo, né, diante de uma realidade, né, cruel que o país enfrenta hoje? Você falou um negócio aí que muitas vezes, para mim, ele se torna complicado, certo? Não aqui para a gente. História é uma ciência complicadíssima porque você trabalha com os fatos determinantes que projetaram a humanidade, que trabalha o ser humano, né? E eu trabalho em sala de aula, né, o nível médio, com alunos adolescentes, devido ao contexto de hoje, eles chegam às informações normais, elas vêm às vezes distorcidas, né? Nós estamos com um dos problemas hoje contemporâneos, são os fake news, né? Fake news é uma arma violenta, né? E ela está cada vez mais se tornando complicadíssima, porque tem figuras que trabalham dentro do processo da informática, né? Só para isso aí, né? Os grandes, né, momentos de criar, né, os hackers, tá? Então, o que é que essa garotada chega na sala de aula? Eles chegam com a ideologia pronta, preparada, mecânica, né? A famosa laranja mecânica, certo? Eles chegam prontos e olham para você, né? Quando você está trabalhando, o professor de história ele é olhado atravessado, como o professor de geografia também. O professor de geografia, aquele que trabalha geopolítica, certo? Já nos últimos anos do ensino médio, trabalha geopolítica, né? Que existe inclusive uma parceria com o de história, tá? Então ele é olhado atravessado, porque tem aquele aluno que ele já vem alienado, tá? Por isso que muitas vezes eu sou um linha grossa conhecido, né? E não abro mão e chego para eles, muitas vezes, isso que você falou, eu digo, olha, independente de eu ser um professor de história, eu vivi a coisa, né? Eu tenho colegas que sumiram, né, por determinadas posições e nunca mais eu vi. Eu tive professores que chegavam de repente na escola, entendeu? Na própria universidade, e ele daqui a pouco aparecia um professor de determinada matéria. Pô, esse cara não era daqui. Claro, ele era um milico, ele era da Polícia Federal, entendeu? Que foi infiltrado para ver, principalmente as disciplinas de humanas. As disciplinas de humanas, elas são altamente visadas. Olha, nós temos vários fatos aí, do ano passado para cá, que atingiram o segmento das artes. Ora, arte é uma ferramenta de denúncia, tá? O cinema, o teatro, a música, que é isso hoje que nós não temos, mas a minha geração viu, né? Chico, Vinícius, sabe? A geração da bossa, né? Aquelas letras com mensagens. Eu venho dessa geração, tá? O teatro. Por que é que os governos ditatoriais eles perseguem as artes? Aquilo que eles dizem que arte não é nada, aquilo ali é um chavão. Na realidade, eles têm medo da arte. Tá? Exato. A arte cênica, entendeu? A música, sabe? Todas elas são ferramentas de denúncia. Entende isso? E nós, o que aconteceu? Aquela ditadura militar estava numa geração forte, entendeu? De músicos, teatrólogos, entendeu? Artes cênicas, os jornais, entendeu? Na minha época, o Pasquim era uma pancada.
né? Certo? Então, o que é que nós tivemos? Isso aí. Então, hoje, quando eles aparecem, fecharam o teatro, porque eles sabem. Eles não são malucos, tá? Eles sabem que a arte é uma ferramenta importantíssima num processo político-social. Com certeza. Né? E Aponão, tem situação é séria, né? Mas a gente falar aqui um pouquinho do seu projeto. Você é um homem, para quem não conhece Aponã, como eu conheço, né? A galera conhece aqui mais próxima. E Aponã tem um passado na capoeira, né? Tem uma história na capoeira aí. E tem um projeto muito bom, né? Inclusive, batizado na capoeira como Camafeu, não é isso? Tem um projeto ligado à capoeira que é o Angola Janga, né? Que é um trabalho, uma pesquisa, e que já produziu já dois CDs aí trabalhando a musicalidade da capoeira, né? Principalmente com foco na capoeira Angola, né? Fala um pouquinho, Aponan, pra gente do Angola Janga. Tá me ouvindo? Chegou aí? Chegou. Ele está com as falhas, mas agora voltou. E aí, tá legal? Tá. Chegou aí bem? Pronto. Carlos Henrique, na realidade, uma coisa que me acompanhou muitos anos, Angola Janga foi o primeiro nome dado ao quilombo de Palmares, Serra da Barriga, onde nós fizemos aquela visita há uns 4, 5 anos atrás. Você, né, foi conosco, né, foi uma maravilha aquela viagem, era um dos sonhos meus, né? E eu ainda quero ir lá, tá? Mas veja bem, Angola Janga, primeiro nome dado ao quilombo de Palmares, que não era um quilombo, eram vários redutos, né? Que cresceu. Naquele período, a Serra fazia parte da capitania de Pernambuco, né? Hoje é que é o estado de Alagoas, aquela ponta lá, mas naquele período. Então ele cresceu e incomodou. Ele incomodou o contexto imperial, tá? A partir daí, o estudo, a capoeira, né? Morei muitos anos em Salvador, Rio de Janeiro, no subúrbio, eu via escolas de samba e aquilo veio para mim, né? Estava dentro já. E eu desenvolvi esse trabalho de pesquisa, tem coisas editadas. Você me acompanhou aí já 2 vezes, temos 2 CDs, né? Produzidos. O que eu sinto e eu espero é que essa coisa ela caminhe, não fique só. Eu, né, daqui a uns períodos aí, a uns tempos, vou atravessar o portal e espero que quem ficar desenvolva essa ideia. Quando eu falo atravessar o portal, eu gosto quando eu estou perto de você, é um dos que ri. É porque, assim, eu lido com isso hoje normalmente, entende? É um processo normal para mim, né? Eu sinto por mim, por outros que vão, mas é o normal. Mas eu vou aproveitar a Angola Janga para falar de 2 coisas. Hoje em dia está muito em voga a história do racismo, tá? Tá chegando aí o som? Tá perfeito. Tá chegando muito em voga a história do racismo, mas o racismo ele está aí a qualquer momento. Ele vem de longas datas, certo? Porque lá no Quilombo tinham os negros, era um reduto negro, mas tinham nativos da terra, refugiados, tá? E fazia todo um processo comercial em volta, tá? E isso que incomodou. Por quê? Porque eles desenvolveram um contexto social comunista, tá?
que incomodavam o imperialismo desde aquela época. Então, a história do racismo também está arraigado no social. Na realidade, o racismo, ele não é só da miscigenação, da etnia, né? O racismo, ele é social. Certo? Então, veja bem, ele é criado devido a um processo teórico, né, chamado darwinismo social. Aquele agrupamento social é mais desenvolvido, então ele tem um potencial maior porque ele tem uma outra cultura, né? Que foi a base do que se desenvolveu aqui, né? No século XV, XVI, XVII. Os europeus que não tinham esse desenvolvimento, eles tinham um poderio, mas o conhecimento estava no Extremo Oriente. O chinês já desenvolvia o papel e os mapas deles eram em pergaminho ou couro, a pólvora. O chinês já tinha a bússola, né? Mas eles tinham uma mente mais capciosa. E isso transformou eles, né, no imperialista. E chegaram aqui, no continente americano, e transformaram isso aqui, porque são 3 Américas. Mas a América Espanhola tinha uma cultura totalmente diferente. Os astecas já pavimentavam ruas. Seus palácios tinham encanação hidráulica em prata, porque eles dominavam a metalurgia. E aí, será que esse povo não tinha um desenvolvimento, entende, superior também? Exato. Né? Então, essa coisa do racismo, ele não está só na cor. Claro que a mão de obra usada eles iam buscar na África, né? Entende? Então, assim, Sim. se a gente fosse aprofundar em uma coisa dessa, vai muito longe. Vai dar mais 2 lives, né? Entendeu? Porque o racismo, hoje em dia se fala, eu acho maravilhoso, tá? Quebra o pau, derruba aí, entendeu? Isso era uma coisa para ter sido feita há mais tempo aqui, né? Desconstruído, né? Tem que desconstruir primeiro para... É verdade. Sabe? E a Ponã, nosso tempinho já está acabando, 1 hora passa rápido, o papo tá bom demais. Só para a gente fazer uma última colocação, né? O Goto Seco editou em 2018 o nosso livro de poesias, né? Poesias na Calçada. E você prefaciou esse livro. Conta aí como é que foi essa experiência, né? De, junto conosco, lançar esse livro de poesias, né? Você prefaciando e participando dessa produção também nossa. Agradecer o pessoal que está participando aí, o Curta na Kombi, Papo Cultural, Papo Cultura, né? Sempre parceiro aí nosso. Antes de mais nada, eu quero agradecer, maravilhoso, né? Esse pessoal que está aqui conosco. Em relação a prefaciar o livro, na realidade, o Goto Seco me bota uma batata quente na mão. Um livro maravilhoso, né, de poesias, mas quando você vai prefaciar o livro de é uma coisa. Quando você vai trabalhar uma coletânea de poesias, é outra coisa. Um livro maravilhoso. Hoje em dia ele ainda está ali, um dos preferidos, que vez por outra eu passo e dou uma olhada, né? Foi ótimo, mas foi quente, porque quando você vai prefaciar o livro de muitos, você de repente não pode citar um. Que poesia maravilhosa de Cadu,
Olha que poesia interessante de Glaucio. Olha a poesia de Conceição Soares, que não estava, vou cobrar no próximo, né? Olha a poesia de Kelly Araújo e tal. Então, assim, quando você vai prefaciar uma coletânea, é um negócio perigoso, não é? Mas foi maravilhoso, foi muito bom. Foi bom estar aqui com vocês, né? Na próxima, quem sabe, eu vou contar a história do cara que passava a noite no Asa Delta e a gente já tinha o lugar dele separado para dormir. E no outro dia, às 7h30, 8 horas, quando ele acordava, eu dava uma goiaba e dizia, vai para casa, rapaz. Vai comendo essa goiaba aí enquanto tu chega em casa. Né? Ele Beleza. está aí, presente. Ah, tá. É, agradecer a Eliel Silva também, que tá conectado aqui com a gente, né? Papo muito bom, Vitodinho, que também é um nosso poeta na calçada aí da nossa antologia, né, poética. Quem quiser adquirir depois, entra lá no blog, tem o endereço. E Aponan, agradecer, a gente vai encerrar agora, né, porque já é uma hora de tempo aqui, senão o Instagram ele... Então, assim, agradecer demais, forte abraço e agradecer por todo esse percurso conosco, ajudando aí, colaborando com as ações de movimento. Beleza? Agradeço demais. Um abraço para você, Carlos Henrique, para todos que fazem o Goto Seco e toda essa galera que está aí, não é? Entendeu? E estamos aí, Eliel, estou gostando daquele som de 1 hora da matina que eu curto na estação retrô, hein? Bom demais. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo Papo Cultural. Obrigado, Aponan. Tchau. Tchau.